Olá, amigas e amigos. O período da ditadura, os chamados anos de chumbo, transformaram a vida de milhares de brasileiros, principalmente os que tiveram seus direitos cerceados e foram obrigados a se exilar em outro país. Nesse período, muitas mulheres foram vítimas de tortura física e psicológica, como é o caso da nossa própria presidente da República. Agora, o mais surpreendente de tudo isso é que algumas delas, como nossa entrevistada de hoje, são excepcionalmente fortes e determinadas ao ponto de superarem tal provação e tornarem-se referência na carreira que seguem. No nosso programa de hoje, vamos conhecer uma dessas mulheres que se valeram da experiência negativa de ter de se retirar do seu país por divergir do regime vigente para mergulhar no mundo do conhecimento e da cultura. Então você já sabe, né? Fica aí ligadinho com a gente que o nosso programa vai bombar. Estamos de volta com responsabilidade com ela, que é cientista política, docente do IUPERJ e pesquisadora, especialista em relações internacionais, autora de livros como Autogestão, o Nascimento das ONGs e Enciclopédia Aberta das Ciências Sociais e tem inúmeros artigos científicos publicados. Foi fundadora e coordenadora de cursos de MBA em Política Internacional, de congressos e de fóruns, além de pesquisadora em produções como filmes e programas de TV. Seu nome é Nancy Valadares. Mas que prazer, quanta coisa boa! É, uma vida longa. Não! É, uma vida longa. É uma longa trajetória. Sem dúvida. Pois é, professora. A senhora que já foi exilada, conta pra gente como é que foi. Vamos começar do início, né? Da parte assim que mais impressiona a todos nós, que ter uma pessoa feliz, disposta, assim, alegre, tendo tido. Conta pra gente como é que foi essa passagem. Veja bem, nós éramos muito jovens, né? Estávamos iniciando a universidade e havia, desde a infância, né? Eu me lembro, eu fui primeira aluna do Distrito Federal, retrato no jornal, isso aos 7, 8, 9 anos. Quer dizer, a ideia, a escola pública era belíssima, feita pelo Anísio Teixeira e o seu grupo, né? E havia o sonho, um projeto de brilho, de participação efetiva num país democrático. E já mais na adolescência nós tínhamos Juscelino Kubitschek, aquelas legislaturas, um poder judiciário muito rico. Não podíamos imaginar um corte tão estruturante nas nossas vidas e na vida do nosso país. E depois, claro, com a pesquisa você compreende que é na vida de inúmeros países, naquele momento em que as corporações transnacionais precisavam de ambientes estáveis para se instalarem digamos, na periferia do velho capitalismo, né? Então, quando o 64 surge, eu estou no pré-vestibular, mas surge, e você diz, você está feliz, infeliz com as coisas, surge sempre, como tudo na vida, o bom e o mal surge junto, surge diferentemente para pessoas em pesos diferentes, não é? Então, no meu caso, que havia um hiato de geração, digamos assim, eu estava um pouco adiantada, eu pude conhecer o Brasil de antes, o Brasil da democracia. Então, eu frequentei os últimos encontros do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era um centro
de ideologia, como se diz, mas assim, um think tank dos regimes democráticos, onde a direita e a esquerda, do Roberto Campos ao Anísio Teixeira, eram mestres desse ISEB. Pude ver os movimentos de Jango Goulart, com o 13 de maio. Então, havia um Brasil, uma memória do Brasil em processo de democracia. E, quando chegou 64, para essas pessoas muito jovens como eu, que ainda iam entrar na universidade, eu fiz a Fundação Getúlio Vargas, eu fiz administração pública, o contraste era tão rigoroso que você não tinha dúvida. Ou você aceitava aquela nova regra do jogo, ou você diria para você mesmo, eu prefiro morrer. E eu preferiria morrer realmente, na minha juventude, do que viver aquele contraste entre a democracia e uma ditadura sem ideias. E, a partir daí, começa uma perseguição ao fato de que, incomodada com aquela situação, eu seria sempre livre para dizer o que eu pensava. Então, eu escrevi, por exemplo, 2 artigos na época. Um dos artigos era comparando os orçamentos do regime militar, do momento do Castelo Branco, com o momento de Jango, porque havia uma tese de que Jango Goulart queria dar um golpe de Estado e que, portanto, a ação de 31 de março de 64 teria sido uma reação ao golpe que estaria programado, né? E eu, por esse orçamento, eu provei que ele não deu nenhum dinheiro, o Jango não deu nenhum dinheiro à aeronáutica. Portanto, aquela hipótese não se confirmava. 64 a 66, a sociedade civil e a comunidade epistêmica, né, os intelectuais, os artistas, estavam vivos. Então, volto ao ponto. Como você pode ser feliz diante da tragédia, né? Você pode ser feliz porque junto da tragédia existe a reação humana. E a reação humana é cheia de entusiasmo. Agora, como que então, depois de tudo isso que a senhora já relatou, então, de prisão, tortura, ter vivido em outros países, eu imagino, em vários no exterior. O primeiro dos países foi o México. Então, e depois ter passado por outros e ter feito, então, esse périplo internacional forçosamente. Como que a senhora, então, conseguiu trazer toda essa vivacidade, essa alegria, essa razão, essa disposição contagiante que a gente percebe? Eu tive a oportunidade de ter uma bolsa da Fundação Ford, porque a Fundação Ford, naquele momento, ela apoiava os centros de pesquisa avançados. Apoiava o SEBRAP, com Fernando Henrique Cardoso, Gianotti, Vilmar Faria, apoiava o IUPERJ, com Vanderlei Guilherme, Bolivar Lamounier, o próprio professor Cândido Mendes. E, como eu estava no IUPERJ, eu consegui esta bolsa de mestrado e doutorado. Então, por 10 anos, eu vivi uma situação privilegiada de poder estudar profundamente, né, em grandes universidades, sem ter gastos, que eu não poderia, de fato, de modo nenhum cobrir. A senhora não vem de uma família... Eu venho de uma família... minha família é um pouco da história do Brasil, mas realmente, hoje, se uma pessoa quiser estudar numa universidade como a Universidade de Chicago, onde eu estudei, ou a Universidade de Nova York, em certas carreiras, custaria $100 mil por ano. Nossa, é muito dinheiro. Né? Os americanos vivem num problema nacional para o empréstimo, como eles chamam os estudantes, a forma dos estudantes pagarem a longo prazo, conforme vão ficando ricos. Eu não poderia jamais fazer, mesmo se eu fosse de uma classe média muito, muito rica, ou mesmo de camadas muito ricas da população, eu não poderia fazer. Poderia, quem sabe, fazer, na condição da minha família, um MBA em Londres. Agora, professora, eu acho que então fica esse recado também para quem está em casa, para quem nos acompanha, que nada também, eu acho que fica uma coisa assim, é sorte, não é sorte, foi o seu esforço que vindo de uma família, então,
De classe média abastada. Abastada. Se esforçou, foi boa aluna a vida inteira, foi primeiro, então, no... Claro. Pois é. E aí conseguiu essa bolsa de estudo que fez toda a diferença no iniciozinho ainda, não é? Porque eu acho que é importante a gente deixar esse recado. Não, com certeza. É isso que se abre ao Brasil. Hoje, a presidenta apoiou uma medida que oferece, creio, 20 mil bolsas de estudo que estão abertas para brasileiros chegarem a estudar nas universidades estrangeiras. Uhum. Isso está em competição. Qualquer pessoa, e hoje há um processo de democratização profundo no ensino, como havia antes do regime militar, é um processo mais lento de reinstalação de uma democratização ao ponto de que o vestibular foi terminado, você tem o Enem, a pessoa que sai bem na escola pública pode perfeitamente alcançar postos elevados. Eu tenho ex-alunos que tinham condições mínimas e hoje são professores na USP, na Universidade de Campinas, outros que fundaram a Universidade Zumbi dos Palmares, que além da questão da classe, tinham a questão da raça, fundaram uma universidade própria, né, que é de maioria de professores e alunos afrodescendentes, e é a única na América Latina desse tipo. Quer dizer, ao contrário, a educação abre caminho justamente para as camadas de menos acesso. A senhora trouxe esse livro, Brasil em Números, eu queria mostrar aqui a capa, olha só, aonde a senhora figura aqui como... É o primeiro artigo? É o único artigo. É o único artigo? Assim, uma breve história do Brasil? Um pensamento. Esse é um livro bem recente, eu estou dando para você, porque muito obrigada, para que quem simpático. estuda o Brasil e gosta de pensar como você tem todos os dados aqui do censo de 2010 e foi distribuído na Rio+20 para todas as delegações estrangeiras. É feito em 2 línguas e tem uma seção inicial que se chama Uma Breve História do Brasil. Uhum. Então, em síntese, você tem que descrever, do seu ponto de vista, como o Brasil aconteceu desde o início e seguirá o caminho dele com o sucesso que a gente antevê. A gente logo percebe o seu tamanho, né? Porque, na verdade, o único artigo de um livro do IBGE, cá entre nós, não é para qualquer um, né? E aqui nós estamos falando de reflexão. Existem artigos técnicos, mas a reflexão é uma reflexão, eu acho que as pessoas gostam de mim. Eu tenho certeza. Aqui está falando sobre os biomas continentais do Brasil. Eu já assisti entrevistas da senhora falando sobre sustentabilidade, esses termos que hoje em dia permeiam bastante a sociedade, responsabilidade social. A senhora tem um olhar sobre isso? Nós vivemos nós vivemos em 2 mundos, né? Um mundo que é centralizado nos estados nacionais, com 200 atores ao máximo, né? E um mundo novo, com milhares e milhares de participantes, né? Através das organizações não governamentais, mesmo indivíduos, empresas que dão o seu recado à sociedade, que compreendem que a maximização do lucro pertence ao mundo que está acabando. Nós estamos de novo naquela situação em que o novo custa chegar e o velho custa a passar, né? Mas nessa situação, nessa transição entre 2 mundos, a questão da responsabilidade social é uma questão, e do terceiro setor, uma questão muito central, muito fundamental, né? Hoje você tem possibilidades legais internacionais, como na ONU, em que um indivíduo, não mais um Estado, pode demandar um direito, o indivíduo, em que uma organização não governamental pode proteger a soberania de um menino, como o que sofreu o massacre do Carandiru. Ele não está protegido pela Holanda, ele não está protegido pela Suécia, ele está protegido por uma organização não governamental, que não tem um território. Então, esse espírito é um espírito em que se perdem certas coisas que foram muito valiosas no século XIX, outras até antes, no século XVI, como a hierarquia, né?
ou no século XIX, o território, né? Essas coisas que fazem ainda a cabeça de tanta gente boa, como a unidade nacional, o território brasileiro, essas coisas começam a se diluir numa interação de povos, de culturas, de gente, de pessoas até. Eu diria de pessoas. Em termos de responsabilidade social, eu fui participante dos primeiros fóruns sociais mundiais. E eu presidi a Associação de Sociólogos do Estado de São Paulo e passei a fazer parte de uma frente chamada CIVES, que foi uma das fundadoras do Fórum Social Mundial, em que reunia os pequenos e médios empresários com responsabilidade social. Veja que interessante, eram empresários, não era o trabalhador da CUT que chegou organizado, que também estava lá presente no fórum, mas eram os empresários comprometidos com o bem-estar da cidade, comprometidos com os índios, comprometidos com a divisão do trabalho entre mulheres, deficientes, afro-brasileiros. As minorias. Comprometidos principalmente com o meio ambiente. Então, essa coisa toda é muito emocionante. De algum modo, eu conheci esses empresários, não só nessa ação política comunicativa, mas conheci também pesquisas. Por exemplo, uma vez o Banco Mundial me contratou para fazer pesquisa para ver o impacto da pequena e média empresa sobre a Baía de Guanabara, que você sabe, estamos há muitos anos empurrando com a barriga o seu bom trato, aquilo que merecíamos, os golfinhos, né, os botos, como chamamos, mas que, infelizmente, não se chega nunca até aquele ponto. Mas eu vi pequenos empresários lutando na sua sobrevivência. Eles podem estar em muitas áreas, e não digo que eles não sejam poluidores, eles são poluidores, a pobreza é poluidora também, mas verdadeira a simpatia que eu tive por essa gente é igual a que eu tive com as comunidades periféricas, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, onde eu fiz o projeto Mutirão. E recentemente dei aula dou aula no UPERJ, dei aula nos morros da cidade. Por quê? Porque eu acredito nisso, eu acredito que o conhecimento não está prisioneiro de certas pessoas ou de certas instituições, que ele se alastra, né? E vi na ação dos empresários uma ação muito solidária. Nessa sua última fala, a senhora falou sobre as minorias e tal, e citou mulheres. Mas, afinal de contas, eu queria saber quando que as mulheres vão deixar de ser minoria, que elas não são mais minorias, né? Nós já somos a maioria. Quando que isso vai ser finalmente reconhecido de uma maneira, assim, sistemática? Nós somos uma maioria demográfica. Eu acho que sempre fomos, né? Por uma questão da natureza, pela ideia da reprodução, né? Havia até o Erich Fromm, que era um psicólogo muito importante, ele dizia que se a mulher não reproduzisse, ela teria que ter uma força extrema de sublimação, para poder sustentar a sua estrutura psicológica, já que nós temos esse destino. E esse destino se reflete na demografia histórica. Sempre nasceram mais mulheres do que homens. E sempre, a não ser em caso de guerra, nos primeiros anos, os homens, nossos pobres companheiros, morrem mais do que nós. Parece que nós temos uma ajuda divina nesse processo, nessa missão reprodutiva, né? Então, quando nós falamos maioria, minoria e mulheres, nós pensamos na mulher como uma minoria ideológica. A mulher é uma minoria ideológica. Porque por séculos e séculos ela teve uma função inegável. Por exemplo, durante o século da Revolução Francesa, todas as mulheres que contribuíam com a formação dos intelectuais, como Voltaire, como Rousseau, todas tinham uma grande protetora, todos eles tinham uma grande protetora,
que inclusive aprovavam não os seus livros. Quando Voltaire escreveu sobre a China, a protetora dele disse, não, isso é muito estranho para nós, esse livro não me interessa. Rousseau, que foi um homem que teve problemas em relacionamento, colocou os filhos na roda, no entanto, ele, nas Confissões, ele faz uma declaração de amor à única mulher que o salvou da pobreza, da indigência mental, que o trouxe para um mundo do saber. Né? Acontece que esses nomes são não divulgados ou pouquíssimo divulgados. Pouquíssimo Só ficou divulgados. Voltaire para a história, quer dizer, hoje na academia, Exato. quando se lê, não se fala na tutora, fala-se em Voltaire. Exato. E a que se atribui isso, professora? Se atribui que pouquíssimas mulheres tinham o direito de escrever, né? Elas não tinham o direito de escrever, elas podiam, elas se reservavam, era reservado a elas o direito cultural na sociedade. Até existe um autor muito brilhante, um padre, que trabalhou com Ortega y Gasset, Julián Marías, em espanhol, já falecido, em que ele dizia que a mulher contemporânea, na sua exigência de liberdade, né, e de emancipação, que é a fase final desse desenvolvimento, que a mulher contemporânea, ela deveria pensar duas vezes sobre aquilo que ela está abrindo mão, que era esse papel cultural na sociedade, o papel de gerir salões de cultura, né? Como tem a Raquel Van Hagen, no livro da Hannah Arendt, que ela descreve uma judia, né, alemã, que centrou no seu salão de pensamento todo o culto ao nacionalismo alemão, que um século depois viria contrariamente a essa minoria religiosa, que são os judeus. Mas naquele momento era Goethe, era Heine, eram pessoas absolutamente especiais. Professora, eu queria aproveitar, eu tenho que sair correndo de assunto para assunto, porque a gente tem pouco tempo, eu queria falar, porque a senhora também é riquíssima na parte de arte, eu não queria perder esse momento. Como é que foi esse seu encontro? Olha, como tudo nessa vida errante, né? Porque a minha grande paixão de juventude, eu diria, foi a viagem, né? Que é a minha também, então eu estou num bom caminho, né? Eu viajei, por exemplo, eu peguei uma vez um trem em Paris e fui parar na Turquia durante dias, né, no Oriente Express, mas não era esse Oriente Express chique-chique, não, era o verdadeiro que as pessoas andavam, né? O da Agatha Christie, talvez, com todas aquelas populações. Aí chego na Turquia, atravesso de ônibus, vou até as suas fronteiras mais distantes, né? E eu sempre tive uma paixão muito grande pelas viagens e, de algum modo, o exílio estava formatado nessa paixão. E nessas viagens, você conhece nas grandes viagens físicas, você faz as grandes viagens mentais, espirituais, né? Então, eu encontrei na vida o Hélio Oiticica. E nós ficamos muito amigos. Voltamos ao Brasil na mesma época, né? E Hélio Oiticica era um artista fantástico. Então, por Hélio, vendo em Hélio a arte, aí eu já comecei a procurar em todos os artistas tudo aquilo que eu vi em Hélio, como Miguel Rio Branco, Valtércio Caldas, Tunga, Henrica Bernardelli, tanta gente muito expressiva no Brasil, que tem um nicho nas artes plásticas mundiais, né, que nos dá muito orgulho, mas também as artes plásticas do mundo, né? Você começa a visitar e a conhecer. É uma forma de você ler as coisas do conhecimento do mundo com outros signos. Claro. É uma semântica distinta, né? Até que um dia eu esbarrei na Capela de São José, que foi a última obra do Matisse, que fica em Vence. E é uma coisa absolutamente tão extraordinária que, se eu começasse a falar, você não ia querer parar de falar. Eu sei que após isso aí, eu achei que eu já tinha visto tudo no Ocidente. Foi quando eu me abri para a Índia, né? Eu me abri para as cores, eu saí do preto e branco.
E eu entendi, comecei a entender princípios de arte de outra natureza, né? Outra sensibilidade, né? Que une o divino ao humano. E eu estou aí nesse momento, na minha vida eu estou nesse momento. Não que eu deixe de ver, por exemplo, agora estive vendo os museus em Washington, em Nova York, vi a arte americana, que há 20, 30 anos atrás era experimental, e que hoje está colocada como uma arte clássica, completamente institucionalizada, né? Pollock, você fica absolutamente pasma de ver como eles arquivaram e como eles mostram a arte norte-americana dentro dos Estados Unidos e no mundo como uma arte idêntica ao impressionismo, ao expressionismo, todos aqueles movimentos, né? E essa sua viagem, esse seu caminho para as Índias acabou virando uma consultoria para a TV Globo nessa novela recentemente terminada, né? Caminho das Índias, que a senhora foi consultada para isso, né? Eu fui consultada. Foi o diretor que me convidou, porque eles fizeram um laboratório. Mas a minha filha era assistente de direção e responsável por esse laboratório. A minha filha fez um filme sobre a Índia, um curta, chamado Corpo de Bollywood, o corpo que é cinema. Aí eles me convidaram e eu assisti a uma coisa maravilhosa. Eu assisti ao fato de que você teve 2 meses em que os artistas viraram alunos, né? Os atores. E eu pude admirá-los imensamente nessa humildade de serem informados e na seriedade que tiveram e que tinham de aprender sobre uma nova cultura. Eu fiquei realmente... Era o Marco Schertman e a Glória Pérez responsáveis pela novela. Mas só uma referência ao Tamboro do Sérgio Bernardes. Claro. Né? O Tamboro é um filme que foi comparado ao Euclides da Cunha, um filme sobre o Brasil, sobre o corpo do Brasil, que é um filme que eu fiz a pesquisa e que vale a pena ler. Então, assistamos. Professora, mensagem final rapidinho para quem está em casa assistindo a senhora e tendo essa aula de alegria, de vivacidade. O que a senhora quer deixar para o nosso país aqui de coisa boa? Nosso país precisa incorporar a ideia da compaixão, da solidariedade. Né? Ele tem que superar o interesse particularista, né? Ele tem que ter consideração das coisas menores para as coisas maiores, né? E compreender que não existe nada ruim em cima se não tem uma raiz embaixo. E fazer essa autocrítica não numa posição de humildade, mas numa posição de um país que hoje é reconhecido no mundo como um dos maiores países do planeta. Que beleza, que lindo esse fechamento. Além da Raquel Valadares, tem beijo para mais alguém? Não. Ah, só para a Raquel, Ela é né? absoluta. Opa, então que beleza. Além da Raquel, eu quero mandar para mais gente, que são os nossos espectadores, que são, olha, o Sérgio Manhãs aqui do Rio de Janeiro, que sempre nos escreve, olha as nossas redes sociais. O Leandro Souza, também aqui do Rio, Tânia Regina de Mello, Ana Lúcia Castro Souza, minha querida amiga, um beijo, que prazer ter você conosco. E Robson Mota de Macaé, muito obrigada pela sua audiência, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha, agradecendo a professora Nancy Valadares com todo esse cabedal de sabedoria que nos acompanha aqui no dia de hoje, e a você por estar conosco, a gente sabendo muito bem que você escolhe estar, né? Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Fiquem com Deus. Até o próximo.